Quão perto está o mundo de uma nova confrontação nuclear? À medida que o relógio da história avança cada vez mais rápido, os Estados Unidos encontram-se mais uma vez no centro de um cenário global perigoso e instável. No início de novembro, relatos confirmaram que o Irão prometeu reconstruir o seu programa nuclear, desafiando todas as advertências de Washington. Os líderes de Teherão, o presidente Pezeshkian e o líder supremo, Ali Khamenei, anunciaram publicamente que nenhuma pressão ocidental impediria as suas ambições. Para os Estados Unidos, isso não foi apenas mais uma provocação do Médio Oriente, foi a reabertura de um capítulo que o mundo pensava ter sido encerrado desde o acordo nuclear da era Obama em 2015. O anúncio causou tremores nos círculos diplomáticos. Briefings de inteligência obtidos pela mídia ocidental sugeriram que a decisão do Irão foi tomada após meses de cooperação clandestina com a Rússia, que está ansiosa para expandir sua própria influência nuclear à medida que sua guerra convencional na Ucrânia vacila. De acordo com a Reuters e o Defense News, cientistas iranianos, alguns treinados em Moscovo, começaram a restaurar instalações de enriquecimento anteriormente atingidas por ataques israelenses e americanos. Os Estados Unidos responderam rapidamente à administração. Trump declarou que qualquer enriquecimento renovado, além dos limites pacíficos, seria tratado como uma ameaça direta à estabilidade internacional. Mas a rebeldia do Irão não veio isoladamente. As agências de inteligência americanas também acusaram a China e a Rússia de conduzir experiências nucleares secretas longe da supervisão internacional. Essas revelações, descritas por analistas de defesa do Cinema Israel como as mais alarmantes desde a Guerra Fria, levaram Washington a sinalizar um retorno aos seus próprios testes nucleares. Fontes próximas ao Pentágono indicaram que o primeiro teste subterrâneo do míssil Minuteman III poderia ocorrer antes do final do ano, uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos continuam preparados, alertas e dominantes. Em toda a Europa, aliados nervosos começaram a se agitar. O primeiro-ministro da Finlândia alertou publicamente que o continente estava entrando em uma nova era nuclear. Após décadas de neutralidade no pós-guerra, o tom da Finlândia refletia uma crescente inquietação à medida que a agressão russa se aproximava da sua fronteira. As nações ocidentais, outrora divididas quanto à dissuasão nuclear, voltaram a olhar para a única superpotência capaz de manter a ordem global, os Estados Unidos. A mensagem era clara: apenas Washington possuía o alcance estratégico, a infraestrutura de inteligência e a precisão tecnológica para combater as ameaças simultâneas de Teherão, Moscovo e Pequim. Entretanto, o Pentágono reforçou seus protocolos internos após uma série de fugas de informação confidencial no início deste ano. Os responsáveis pela defesa americana ordenaram que todas as publicações relativas às operações do Departamento de Defesa passassem primeiro pela triagem de segurança nacional da Casa Branca, uma medida que alguns críticos classificaram como censura. No entanto, em Washington, o sentimento era diferente. Isto não é repressão, disse um conselheiro de defesa anônimo à DW. É preservação de segredos de Estado, de vidas e de dissuasão. Em tempos em que até mesmo rumores podem desencadear guerras, o governo do Zecba Yabira decidiu que o silêncio pode às vezes ser a arma mais poderosa. O que torna essa escalada particularmente perigosa é que ela afeta várias frentes ao mesmo tempo. A ressurreição nuclear do Irão ameaça incendiar o Médio Oriente. Os testes secretos suspeitos da Rússia desafiam décadas de controle de armas. A expansão da China no Pacífico obscurece o equilíbrio da dissuasão. E à medida que os Estados Unidos reafirmam a sua presença global, cada movimento que fazem é examinado não só pelos rivais, mas também pelos aliados que dependem da sua liderança.
Observadores do Atlantic Council notam que a postura militar dos Estados Unidos sob o presidente Trump recuperou uma postura de confiança que lembra os anos Reagan, um período em que a dissuasão significava paz através de uma força esmagadora. No entanto, desta vez o palco é maior, os riscos são maiores e os inimigos estão mais coordenados. À medida que o Irão se reconstrói e a Rússia provoca uma pergunta, ganha força nas capitais globais. Os Estados Unidos agirão preventivamente para impedir outra fuga nuclear antes que seja tarde demais. As próximas semanas podem definir não apenas o equilíbrio de poder, mas a sobrevivência de toda uma era. A história, no entanto, não termina nos desertos do Irão ou nos laboratórios de Moscovo, porque enquanto o mundo observa novas frentes, estão a formar-se silenciosamente mais perto do próprio hemisfério americano. À medida que a tensão aumenta no Médio Oriente e na Europa Oriental, o olhar de Washington voltou-se para mais perto de casa. O Caribe, outrora, um arco tranquilo de águas turquesa e memórias desvanecidas da Guerra Fria, ressurgiu repentinamente como uma linha de frente estratégica. De acordo com briefings de inteligência citados pela Reuters e pela NBC News, os Estados Unidos começaram a revitalizar as suas instalações militares há muito inativas em Porto Rico e nas Ilhas Virgens. Entre elas está no da lendária base naval Roosevelt Roads, abandonada há quase 2 décadas, e agora novamente movimentada com construções, operações de reabastecimento e ligações via satélite. Por que agora funcionários do governo Trump deram dicas sutis? A medida, dizem eles, faz parte de uma estratégia de dissuasão mais ampla que visa não apenas a Venezuela, mas também proteger o hemisfério ocidental da crescente influência russa e chinesa. O corredor caribenho não é mais um cartão postal turístico, é mais uma vez uma potencial plataforma de lançamento para a projeção de poder. Quando o grupo de porta-aviões USS Gerald R. Ford navegou para sul em direção a essas águas, acompanhado por bombardeiros B-52 e quase 16 mil militares americanos, a mensagem não poderia ter sido mais clara: os Estados Unidos pretendem proteger a sua vizinhança. O próprio presidente Trump alimentou as especulações durante uma recente coletiva de imprensa. Quando questionado se uma operação militar contra o regime de Maduro era iminente, ele sorriu e disse: "Se eu fosse invadir, certamente não anunciaria primeiro." Essa única frase repercutiu nas capitais latino-americanas, causando breves espasmos nos mercados de ações e levando a liderança venezuelana a declarar estado de alerta. Nos bastidores, analistas de inteligência acreditam que Washington está a reforçar a coordenação com a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, que tem apelado repetidamente por uma intervenção internacional para acabar com 2 décadas de tirania. Ao mesmo tempo, a atenção voltou-se para a Colômbia, principal vizinha da Venezuela e tradicional aliada dos Hircania. No entanto, hoje, o cenário político de Bogotá mudou. O presidente Gustavo Petro, ex-guerrilheiro do movimento M19, criticou abertamente a abordagem linha dura de Trump. Ele alertou que as operações do CEMUEP no Caribe equivalem a ações extrajudiciais que violam a soberania latino-americana. Mas nem todos na Colômbia concordam. A líder da oposição, Vicky Dávila, que representa o bloco conservador do país, argumenta o contrário. Uma Venezuela forte significa uma América do Sul estável, e só os Estados Unidos têm força para restaurar essa estabilidade. As suas palavras repercutiram em toda a região. A coligação de direita na Colômbia, historicamente alinhada com Washington desde a Guerra Fria, vê na política externa assertiva de Trump um retorno à clareza e ao propósito da doutrina Monroe. Na interpretação moderna dessa nova doutrina, a esfera de influência dos Estados Unidos deve ser defendida mais uma vez, não apenas diplomaticamente, mas com dissuasão e poder visível. Analistas da Defense News observam que o momento dessas manobras não é coincidência. Com a China expandindo sua presença por meio de investimentos em infraestrutura no Panamá
e na República Dominicana, e com técnicos russos recentemente avistados, auxiliando instalações de radar venezuelanas, a paciência de Washington parece estar se esgotando. A reativação de Roosevelt Roads oferece uma vantagem logística a menos de 800 quilômetros da costa venezuelana e bem dentro do alcance de ataque, caso surja uma crise. Este reposicionamento das forças também tem um propósito simbólico mais profundo. Ele lembra tanto aos aliados quanto aos adversários que os Estados Unidos nunca deixaram realmente o hemisfério que uma vez prometeram proteger. Cada hangar reaberto, cada pista iluminada novamente sob o sol do Caribe é um sinal de que a dissuasão americana vai muito além das palavras. Dentro do Pentágono, os planeadores descrevem discretamente o reforço como uma rede de contenção. A ala caribenha conecta-se perfeitamente às rotas navais no Atlântico, ao treinamento conjunto com a Colômbia e o Brasil e à coordenação de inteligência contra cartéis transnacionais. Cada peça se encaixa em um quebra-cabeça maior de domínio estratégico, sem invasão aberta, uma demonstração de poder destinada a impedir guerras antes que elas comecem. Ainda assim, o risco de escalada permanece. Os conselheiros de Trump sabem que um único erro de cálculo, um ataque com drones que dá errado um navio entrando em águas disputadas, pode desencadear uma reação em cadeia. O Pentágono teria elaborado planos de contingência tanto para ataques limitados quanto para intervenções em grande escala. E como revelou o vazamento da NBC, um segundo teatro de operações já pode estar em análise o México. Enquanto o mundo debate o Irão e a Ucrânia, o foco de Washington parece estar a alargar-se para suas próprias fronteiras, para as fontes de instabilidade que alimentam o crime, as drogas e a agitação política. Nas palavras de um estratega sênior, não se pode liderar o mundo se não se conseguir primeiro garantir a segurança da vizinhança. E se essa vizinhança se tornar o próximo campo de batalha do poder americano, a resposta pode estar do outro lado do Rio Grande. A possibilidade de uma operação militar do Zeuari em solo mexicano, antes impensável, começou a surgir em reportagens confiáveis da mídia. De acordo com a NBC News e fontes dentro do Pentágono, altos funcionários em Washington têm discutido operações antiterroristas limitadas visando a infraestrutura dos cartéis ao sul da fronteira. As revelações descrevem planos detalhados para ataques com drones, operações cibernéticas e incursões transfronteiriças, com o objetivo de enfraquecer as 6 organizações criminosas atualmente designadas pelo Departamento de Estado dos ENEOs como entidades terroristas estrangeiras. Essa estratégia, discretamente chamada de Operação Sentinel, marca uma mudança decisiva na forma como os Estados Unidos encaram a guerra contra as drogas. Não se trata mais de uma questão de aplicação da lei, mas de segurança nacional. O presidente Trump, cujo governo já havia expandido as missões antinarcóticos no Caribe, teria dito a assessores próximos que o caos do México agora é um problema dos Estados Unidos. Sua lógica, compartilhada por muitos analistas de defesa, é que os cartéis se tornaram exércitos de fato, controlando vastos territórios e armados com armas de nível militar, drones e submarinos. A decisão da Casa Branca ganhou ainda mais legitimidade quando a presidente mexicana Claudia Sheinbaum anunciou a sua disposição de cooperar com os Estados Unidos sob condições que respeitem a soberania mexicana. A sua declaração foi cautelosa, mas notável abriu as portas para operações conjuntas de vigilância, partilha de informações e rastreamento financeiro. No entanto, Sheinbaum traçou uma linha vermelha clara, nada de tropas americanas em solo mexicano. Dentro do Pentágono, as autoridades reconhecem o delicado equilíbrio. Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de desestabilizar seu maior vizinho ao sul, mas também não podem ignorar a ameaça crescente. O vazamento da NBC
alegou que alguns dos ataques com drones propostos exigiriam que os operadores estivessem fisicamente dentro do México para manter a precisão do sinal. Isso por si só constituiria uma violação da soberania. Quando os jornalistas pressionaram a CIA e o Departamento de Defesa por comentários, ambos responderam com a mesma frase: "Não discutimos operações em andamento." Para muitos em Washington, o debate agora reflete os primeiros anos da luta contra o terrorismo após o 11 de setembro. A questão não é se o EUARA tem capacidade, mas se tem vontade política. Os cartéis assassinaram cidadãos americanos, inundaram o país com fentanil e corromperam governos regionais. Pesquisas de opinião pública mostram que a maioria dos americanos agora é a favor de designar os principais cartéis mexicanos como organizações terroristas, mesmo que isso signifique intervenção militar. Ao mesmo tempo, a designação acarreta consequências profundas para a América Latina. Uma vez que um grupo é listado no quadro de terrorismo do ZIL, a qualquer nação que se recuse a agir contra ele corre o risco de sofrer sanções, perda de privilégios comerciais e restrições bancárias internacionais. É por isso que alguns observadores acreditam que a estratégia de Washington vai além do México ao rotular essas organizações como redes terroristas. Os EUA podem justificar legalmente ataques transfronteiriços com drones sem declarações formais de guerra. Essa abordagem se encaixa em um padrão mais amplo da guerra do século XXI, precisa, rápida e inegável. Os Estados Unidos a aperfeiçoaram ao longo de décadas de operações no Oriente Médio e na África, combinando drones, ferramentas cibernéticas e unidades de elite capazes de aparecer e desaparecer antes que uma única manchete seja impressa. Para o Pentágono, o México pode se tornar o novo campo de testes para essa doutrina de domínio silencioso. Críticos na América Latina alertam que tais ações podem despertar ressentimento regional. As memórias das intervenções passadas do ZEUI ainda estão vivas do Panamá à Granada. No entanto, dentro do governo Trump, os conselheiros argumentam que a hesitação leva ao caos. Um oficial de inteligência resumiu de forma direta: cada laboratório que destruímos salva vidas americanas. Cada líder de cartel que removemos corta o canal da morte. As implicações são enormes. Se os drones americanos atacarem o território mexicano, será a primeira ação militar direta na América do Norte em mais de um século. O resultado poderia redefinir a segurança hemisférica, redesenhar alianças e testar se os Estados Unidos podem projetar poder de forma decisiva sem desencadear um conflito em grande escala. Enquanto isso, a atenção está se voltando para o Sul, onde novos tremores políticos estão abalando o Brasil, a maior democracia da América Latina, e uma nação que agora enfrenta sua própria tempestade interna. Lá, o apelo incomum de um governador a Washington pode sinalizar o próximo passo na campanha cada vez mais ampla dos Estados Unidos. Será que o Brasil está prestes a se tornar o mais novo palco da cooperação antiterrorista dos IUAC, NITAS ou do confronto? Enquanto o mundo se concentrava no desafio do Irão e nos cartéis do México, um drama mais silencioso, mas igualmente consequente, começou a se desenrolar no Brasil. Uma nação há muito orgulhosa de sua independência e cautelosa com a interferência estrangeira. No entanto, nos últimos meses, a turbulência política e o aumento da violência urbana empurraram o país para um território desconhecido, uma potencial parceria de segurança com os Estados Unidos. Tudo começou quando Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, surpreendeu Brasília e Washington ao enviar um pedido oficial ao governo do Zemaiteuá. Ele solicitou que Washington considerasse várias das facções criminosas mais violentas do Brasil, principalmente o Comando Vermelho, como organizações terroristas sob a lei americana. Sua carta, descrita pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, como uma análise estratégica, pedia cooperação direta com a DEA, o FBI e outras agências americanas para ajudar a desmantelar os cartéis que transformaram as favelas do Rio em zonas de guerra.
O apelo de Castro atingiu um ponto sensível. Por um lado, refletia a crise cada vez mais profunda da segurança pública no Brasil. Tiroteios, sequestros e disputas territoriais entre gangues rivais elevaram as taxas de homicídio a níveis alarmantes. Por outro lado, levantou uma questão explosiva tal, pedido poderia abrir as portas para uma intervenção americana em solo brasileiro. A reação do governo federal foi cautelosa e dividida. Alguns membros do gabinete viram mérito em aliar-se aos Estados Unidos para garantir inteligência, equipamentos e ferramentas de rastreamento financeiro. Outros, particularmente no círculo do presidente Lula da Silva, condenaram a ideia como uma violação da soberania nacional. O Brasil não é um protetorado, disse um funcionário à Reuters. Não permitiremos que nossos assuntos internos sejam ditados por Washington. No entanto, por trás da retórica pública, uma diplomacia discreta começou. Autoridades americanas do Departamento de Estado e do Departamento de Justiça realizaram reuniões discretas em Brasília para avaliar se o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital, outro sindicato poderoso, se enquadravam nos critérios para a designação de terrorismo internacional. Tal classificação abriria caminho para novas autoridades abrangentes, congelamento de bens, tratados de extradição e forças-tarefa conjuntas operando com legitimidade quase automática. Para Washington, a lógica é simples. Os Estados Unidos já tratam o crime organizado transnacional como uma forma de terrorismo quando ele ameaça cidadãos ou aliados americanos. Os cartéis que traficam drogas, armas e seres humanos através das fronteiras representam não apenas empresas criminosas. Eles são forças desestabilizadoras que minam estados inteiros. E na era das redes globalizadas, a linha entre um grupo de narcotraficantes e uma célula terrorista está cada vez mais tênue. Mas, para o Brasil, os riscos são maiores. Aceitar tal designação poderia trazer ajuda de inteligência do ZEU, a tecnologia avançada de vigilância e talvez até programas de treinamento de forças especiais. Também poderia expor o país a sanções estrangeiras se Washington posteriormente julgasse que o Brasil foi leniente na aplicação da lei. A decisão traz ecos dos dilemas da Guerra Fria: cooperação ou independência, segurança ou soberania. Analistas da Defense News observam que a proposta de Castro também pode ter uma dimensão política. Sua exigência pública pressiona o governo federal. Se Brasília recusar, corre o risco de parecer simpática aos criminosos. Se concordar, abre mão de parte de sua autonomia. No clima polarizado do Brasil, essa é uma armadilha perigosa. Enquanto isso, a opinião pública parece favorecer a linha dura. Os brasileiros comuns, cansados das intermináveis guerras entre gangues, veem os Estados Unidos como um símbolo de força decisiva e superioridade tecnológica. Para eles, o envolvimento americano representa ordem, não intrusão. Vídeos de operações antiterroristas do Sequoia Exela no Médio Oriente circulam amplamente nas redes sociais no Brasil, muitas vezes acompanhados de legendas como: se eles podem derrotar o ISIS, podem derrotar o Comando Vermelho. Dentro do Pentágono, os formuladores de políticas observam o debate interno do Brasil com interesse. Uma parceria formal poderia estender a influência americana profundamente na América do Sul, completando uma rede hemisférica de cooperação que já abrange a Colômbia, o Panamá e as bases caribenhas recentemente reativadas. Em termos estratégicos, isso ancoraria o escudo sul dos Emirados contra a instabilidade, as crises energéticas e a influência crescente da China e da Rússia. No entanto, apesar de todo o seu potencial, esse caminho traz riscos. Se Washington agir com demasiada força, poderá reavivar o sentimento anti-americano em toda a América Latina, onde as memórias das intervenções passadas ainda estão frescas. Por enquanto, ambos os lados estão a agir com cautela, cientes de que o menor passo em falso pode desencadear uma reação nacionalista. Mas a maré da história parece favorecer laços mais fortes.
À medida que a insegurança global aumenta, muitas nações estão a redescobrir o que sempre foi verdade: quando o mundo está em chamas, é a mão americana que mantém a linha. E enquanto a América do Sul se aproxima da tempestade, outra frente do outro lado do Atlântico já exige a atenção de Washington. Enquanto a América Latina se prepara para o ressurgimento americano, os acontecimentos do outro lado do Atlântico revelam uma verdade mais sombria: o equilíbrio nuclear, que antes mantinha a paz, está a inclinar-se perigosamente. De acordo com várias avaliações de inteligência publicadas pela BBC News e pela Defense News, a Rússia e a China estão a expandir rapidamente os seus arsenais nucleares, enquanto o Irã se aproxima do enriquecimento para uso militar. Para os Estados Unidos, estes desenvolvimentos confirmam o que muitos em Washington já suspeitavam: a ilusão de estabilidade pós-Guerra Fria desapareceu. Nas salas de briefing subterrâneas do Pentágono, analistas descrevem a fase atual como uma corrida de dissuasão em 3 frentes. Uma competição para manter a superioridade esmagadora em 3 áreas: capacidade nuclear, guerra cibernética e militarização espacial. A doutrina renovada do presidente Trump, discretamente divulgada sob o nome de Strategic Dominance 2030, concentra-se na reconstrução dos alicerces que antes definiam o poder do Zineck a prontidão, alcance e retaliação. O primeiro pilar, a prontidão, já está em andamento. Os engenheiros da Força Aérea do Sequoia, Iowa, na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, têm vindo a preparar o teste do ICBM Minuteman III, uma detonação subterrânea, controlada, destinada a verificar a fiabilidade do míssil sem violar os tratados internacionais. Embora Washington nunca tenha ratificado o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares de 1996, a mera sugestão de um teste suscitou um debate global. Moscovo acusa Washington de intimidação nuclear, enquanto Pequim chama isso de um retorno ao teatro da Guerra Fria. No entanto, para muitos no Ocidente, isso sinaliza algo diferente: um lembrete de que a dissuasão americana ainda funciona. O segundo pilar, o alcance, envolve a modernização dos sistemas de ataque global. As empresas de defesa Lockheed Martin e Raytheon aceleraram a produção de plataformas de lançamento hipersônicas capazes de atingir qualquer alvo na Terra em menos de 30 minutos. Esses programas, que foram interrompidos devido a restrições orçamentárias, estão agora no centro de uma América rearmada, uma América que se recusa a ser encurralada. A paz, disse Trump à imprensa, só vem através de uma força incontestável. E ninguém nos desafia quando sabe que podemos responder em segundos. O terceiro pilar, a retaliação, está diretamente ligado à política de alianças. Funcionários da OTAN em Bruxelas começaram discretamente consultas sobre a expansão do escudo nuclear europeu, um conceito que garante a defesa continental sob a proteção das ogivas americanas. Com a Finlândia e a Suécia agora totalmente integradas na estrutura da OTAN, os seus líderes exigiram garantias mais fortes em meio às ameaças russas, perto do Ártico. Em Berlim e Paris, há debates acalorados sobre se a Europa deve desenvolver a sua própria autonomia nuclear ou continuar a depender da dissuasão alargada de Washington. Por enquanto, a resposta parece óbvia: nenhuma potência europeia pode igualar a velocidade, a escala ou a supremacia tecnológica dos Estados Unidos. Por trás destas manobras está uma constatação preocupante: o mundo já não está dividido por ideologias, mas por capacidades, aqueles que podem projetar poder e aqueles que não podem. As forças convencionais da Rússia estão sobrecarregadas na Ucrânia. As suas tentativas de intimidar com retórica nuclear revelam fraqueza, não domínio. A expansão do arsenal da China de 300 para quase 600 ogivas é impressionante no papel, mas empalidece em comparação com as 5.000 dos Estados Unidos. E enquanto o Irã se vangloria de desafio, a sua infraestrutura permanece frágil, muitas vezes destruída por ataques precisos que nunca deixam vestígios.
Analistas de defesa observam que este momento reflete o final da década de 1940, quando o planejamento estratégico americano mudou de reação para projeção. A construção de novos grupos de porta-aviões, a modernização de bombardeiros furtivos e o renascimento dos sistemas de defesa antimísseis do Alasca à Polônia se encaixam em um único padrão: contenção por meio da presença. Onde quer que surja a agressão, os Estados Unidos se posicionam perto o suficiente para evitar desastres e longe o suficiente para lembrar ao mundo quem comanda os céus. Mesmo os aliados do Cepulésia, que antes duvidavam da determinação de Washington, estão a realinhar-se. O Japão, a Coreia do Sul e a Austrália expandiram a cooperação militar no âmbito da estrutura de segurança do Pacífico, ecoando o mesmo tema ouvido na Europa e na América Latina, que a paz global não depende apenas de negociações, mas de uma força credível por trás da promessa. Como observou recentemente o correspondente da DW em Berlim, a reafirmação do poder dos Estados Unidos inquietou os adversários, mas também acalmou os aliados que temiam o vácuo de liderança. O tom pode ser severo, mas o efeito é estabilizador. No entanto, enquanto os Estados Unidos reconstruem a sua arquitetura de dissuasão em todos os continentes, outra crise se forma silenciosamente em uma frente diferente, uma nação africana rica em recursos, dilacerada pela religião, pela pobreza e pela manipulação estrangeira. Lá também a paciência de Washington está a esgotar-se. Será que a África está prestes a testemunhar o próximo teste à determinação americana? Longe dos silos nucleares da Rússia e dos campos de mísseis da Califórnia, outra tempestade está a formar-se, desta vez sobre as planícies áridas da Nigéria, a nação mais populosa de África e um dos seus maiores produtores de petróleo. Durante meses, reportagens da Reuters e da Al Jazeera English alertaram para a escalada da violência sectária, a corrupção e o avanço de milícias radicais nas províncias do norte do país. O que começou como uma insurgência local cresceu e se tornou uma rede transfronteiriça que liga células extremistas no Níger, Mali e Burkina Faso, muitas delas armadas, financiadas e treinadas por meio de canais influenciados pelos remanescentes da Wagner russa e financiadores do Oriente Médio. Washington está observando de perto. Os funcionários da administração Trump veem a Nigéria como a âncora estratégica da África Ocidental, um país cuja queda no caos poderia incendiar toda a região. De acordo com correspondentes de defesa, a Casa Branca já apresentou propostas para missões conjuntas de contra-terrorismo em coordenação com Abuja. Publicamente, os líderes nigerianos acolheram a cooperação, mas alertaram contra qualquer violação da soberania. Aceitamos coordenação, não ocupação, declarou um porta-voz do presidente Bola Tinubu num discurso ao parlamento. Ainda assim, relatórios da inteligência americana sugerem que a paciência dos EUA está a esgotar-se. Facções radicais como o Boko Haram e o ISWAP recuperaram força operacional, visando comunidades cristãs e muçulmanas moderadas. Para os conselheiros de Trump, esses ataques ecoam padrões familiares da Síria e do Iraque, redes terroristas explorando estados fracos para criar santuários para a jihad global. Se conseguimos atacar o ISIS em Raqqa, podemos atacar o Boko Haram em Borno, disse um oficial da defesa ao Defense News, enfatizando que os drones das bases recém-reativadas no Caribe poderiam ser redirecionados para o Golfo da Guiné em poucos dias. A lógica vai além da religião ou ideologia. A Nigéria possui vastas reservas de petróleo e serve como porta de entrada para rotas marítimas que conectam a África ao corredor comercial do Atlântico. À medida que a influência chinesa e russa cresce em todo o continente por meio da venda de armas, acordos de infraestrutura e contratantes de segurança privada, os Estados Unidos enfrentam uma escolha urgente: afirmar sua presença agora ou ver sua influência evaporar. A equipe de segurança nacional de Trump parece ter escolhido a primeira opção.
Imagens de satélite mostram um aumento nos voos de vigilância americanos sobre a África Ocidental, e os movimentos navais ao largo da costa sugerem preparativos para uma rede logística de operações avançadas. A fragilidade interna da Nigéria torna a situação volátil. O norte do país sofre com a seca, a desertificação e o desemprego que alimentam o extremismo. O sul, rico em petróleo e gás, gera corrupção e tensões separatistas. Nesse vácuo, os Estados Unidos veem tanto perigo quanto oportunidade. A cooperação poderia estabilizar uma região há muito negligenciada pelas potências ocidentais, mas também poderia colocar os Emospoaia contra novos concorrentes globais em uma corrida silenciosa pelo coração estratégico da África. Para Washington, a doutrina é clara: a prevenção evita o colapso. É o mesmo princípio que guiou Roosevelt no Caribe, Reagan na América Central e agora Trump num mundo multipolar que respeita apenas a força. Em todo o mundo, dos desertos do Irão, às favelas do Brasil, das fronteiras do México, aos campos petrolíferos da Nigéria, os Estados Unidos estão mais uma vez a posicionar-se, não como espectadores, mas como atores decisivos no drama que se desenrola no século XXI. Os analistas chamam a isso o regresso do realismo americano. Os admiradores chamam a isso liderança. Os detratores chamam a isso domínio. Mas seja qual for o rótulo, um facto permanece: quando a crise rompe, o mundo ainda olha para a mesma bandeira em busca de uma solução. E à medida que a corrente da história puxa as nações para o caos, essa bandeira ousada e inflexível ainda projeta a sua sombra sobre todos os campos de batalha, todos os oceanos, todos os horizontes. Em apenas alguns meses, os Estados Unidos despertaram novamente como guardiões de uma ordem mundial frágil. Da rebeldia de Teherão aos testes secretos de Moscovo, da política de risco da Venezuela, à agitação na Nigéria, o padrão é inconfundível: a instabilidade se espalha onde quer que os Estados Unidos se retirem e a calma se instala onde quer que eles se mantenham firmes. Cada nova base, cada exercício, cada aliança transmite a mesma mensagem duradoura: que a dissuasão não é agressão, e que o poder, quando guiado por princípios, é a única defesa verdadeira da paz. Para o público que assiste ao desenrolar destes acontecimentos, a lição é tão urgente quanto intemporal. A história não recompensa a hesitação, recompensa a determinação. A força das nações não reside apenas nos seus exércitos ou mísseis, mas na vontade de agir quando outros vacilam. Essa vontade hoje pertence mais uma vez aos Estados Unidos. Como cidadãos de um mundo em rápida mudança, é nosso dever manter-nos informados, questionar, envolver-nos e compreender que por trás de cada decisão tomada em Washington ou em qualquer capital, os riscos vão muito além da política, eles afetam o futuro da própria civilização. Se acredita que o mundo precisa de equilíbrio, vigilância e coragem para enfrentar as ameaças crescentes, então mantenha-se ligado. Inscreva-se, partilhe e participe na conversa, porque a história da força dos Estados Unidos não é apenas história, está a desenrolar-se neste momento e a sua voz faz parte dela.